porque a verdadeira igreja, ela conhece o seu lugar. Nós não somos nada, mas Ele é. Nós não podemos nada, mas Ele pode. Nós não temos nada, mas Ele tem, Ele é, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu gostaria de convidar a vocês para nós meditarmos um pouco sobre uma assembleia, uma eclesia neotestamentária, a igreja de João Batista. Será que nós seríamos membros da igreja de João Batista? Será que você ia querer se batizar? O pastor Giseu disse aqui, seria bom ser membro da igreja onde o pastor João Batista é o pastor. Você teria coragem de se batizar nessa igreja? De membrar nessa igreja? De ser obreiro do pastor João Batista? Meditemos um pouco sobre isso. Quem era João o Batista? Era ele, o filho de um casal piedoso, de linhagem sacerdotal, Zacarias e Isabel. Os dois eram piedosos, os dois eram tementes a Deus, os dois tinham uma reputação ilibada, porém, já estavam em avançada idade e não tinham filhos. Zacarias até já tinha desistido de orar a esse respeito, porém, o Senhor não tinha desistido de lhes dar um filho. Este filho veio, anunciado por ninguém menos do que o mensageiro celestial por excelência, o anjo Gabriel. Anunciou a chegada de João Batista, profetizou que ele seria grande diante do Senhor, que ele iria adiante do seu Senhor no espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Um grande ministério Deus iria usar a este filho do sacerdote Zacarias, João o Batista. Zacarias era sacerdote, levita, portanto, da classe de Abias, uma das classes sacerdotais mais tradicionais no texto sagrado. Zacarias tinha todos os predicados de um homem temente a Deus, e é nesta família piedosa que João Batista é concebido. João Batista era um homem tão singular, que diz a Bíblia, que ele era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Aleluia! Porém é bem verdade, amados, que entre o João Batista menino, escolhido por Deus, e o João Batista o pastor, há um tempo, há uma distância de tempo, em que a Bíblia não nos dá muitos detalhes. O que nós sabemos é que quando ele nasceu, seus pais já eram velhos, muito provavelmente, em pouco tempo, ele ficou sem o seu papai, sem a sua mamãe, e teve que seguir o seu caminho sozinho. E ele, como filho de sacerdote, de linhagem sacerdotal era, porém, ao que tudo indica, não havia espaço para o sacerdote João o Batista, entre a linhagem dos sacerdotes do seu tempo. Porque quando João Batista começa a chegar à idade adulta, o sacerdócio levítico está corrompido. O sacerdócio levítico foi capturado por os saduceus, um grupo de aristocratas políticos ricos, que se serviam do santuário, exploravam comercialmente o ministério levítico para os seus próprios interesses. Não, João Batista não ia comungar com esse tipo de gente. Então João Batista não encontra espaço entre as fileiras do sacerdócio, porque o sacerdócio está dominado pelos saduceus. Eram homens de elevada cultura, apaixonados pela cultura helenista da época, estavam tão acostumados, estavam tão acomodados à vida confortável aqui, que até negavam a realidade sobrenatural,
Nem anjo, nem espírito, nem demônio eles mais acreditavam, nem mesmo em ressurreição. Estavam tão confortáveis na vida aqui que perderam a visão das coisas que não se veem. É por isso que a Bíblia nos diz, atentando nós, não para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem, estas são eternas. Os saduceus perderam esta visão, João Batista não encontrou lugar entre eles. Então, quem sabe ele busca entre os estudiosos da Bíblia da sua época, entre os eruditos do seu tempo, os teólogos de plantão, e tinha sim, eram os escribas e fariseus, eram os mais ortodoxos estudantes da Bíblia Sagrada. Porém, também João Batista não consegue se enquadrar entre eles. Por quê? Porque embora eles fossem estudantes profundos da Bíblia Sagrada, embora eles admitissem a realidade espiritual, eles tinham construído uma tradição judaica e equiparavam a palavra de Deus. Eles davam tanta autoridade às suas tradições, quanto à palavra de Deus. A verdadeira igreja é que tem na Bíblia Sagrada a única verdade inegável. A Bíblia Sagrada ainda é a infalível, inspirada e inerrante palavra de Deus. João Batista também não poderia se achar um lugar entre os fariseus. Então ele entra deserto adentro, deserto da Judeia, um lugar inóspito, terrível. Mas no fim do deserto há um outro grupo, há uma outra, se me permite o termo, igreja. Há uma outra comunidade lá, os essênios. Eles estão separados do judaísmo. Eles são pessoas que têm um profundo respeito pela Bíblia Sagrada. São pessoas que buscam a santidade, eles têm um ascetismo, uma vida separada da comunidade, porque entende que a comunidade ela já está corrompida, está afastada dos propósitos de Deus. Eles acreditam que o Messias em breve vai vir, e que ele vai ter dois papéis, um sacerdote e outro de rei. Eles realmente estão muito perto da verdade, porém, eles têm um problema. Querendo se proteger, eles não querem entrar em contato com os demais. Eles querem fechar entre as quatro paredes, e quem está aqui dentro está salvo, mas quem não está fora daqui também não vem para cá, porque eles se apartam da sociedade. Eles são tão crentes que não cabe mais ninguém dentro da igreja deles. João Batista também não acha lugar entre eles, porque se a palavra de Deus fez efeito na minha e na sua vida, o mais natural é que nós queiramos levar esta mensagem para que ela venha alcançar mais alguém. Se com o mesmo propósito nós temos que lutar para que dentro da igreja de Deus, dentro da igreja visível que nós vemos, só tenha crentes pertencentes à igreja invisível, à igreja verdadeira, também com o mesmo zelo devemos buscar que aqueles a quem o Senhor chamou da igreja verdadeira venham também entrar dentro da igreja visível. Esta é a verdadeira igreja. É chamado para fora, mas também ela é uma igreja missionária. Ela vai em busca daqueles que não chegaram até aqui. Não, João Batista não podia ficar entre os essênios. Então ele vai para onde? Ele vai para o deserto. Talvez ele tenha entrado em contato com outro grupo, os zelotes. Também tinham uma devoção por Deus tremenda. Mas eles eram tão nacionalistas, eles amavam tanto a pátria israelita, que eles faziam incursões noturnas, tentando na força, no fio da espada, livrar Israel do domínio romano. Eles faziam uso da violência em incursões noturnas, para tentar fazer cumprir o que eles entendiam ser a vontade de Deus.
Não, João Batista também não poderia se misturar com esta gente. Então, para onde ele vai? Ele vai para o deserto. E no deserto da Judeia, é um lugar inóspito, um lugar muito acidentado, um lugar que era chamado de terra proibitiva, ou terra proibida, porque muitos animais selvagens ali habitavam, era muito perigoso, tinha muito poucas pessoas habitando ali, apenas pequenas comunidades esparsas. A geografia do lugar é desafiadora, a altitude é extremamente variável, varia de 990 metros de altitude até 400 abaixo do nível do mar, nas mediações do Mar Morto. É extremamente acidentado, vegetação extremamente variada, uma hora tinha bosques, outra hora só campinas, outra hora terreno árido, recursos naturais raríssimos. Já falei aqui em outra oportunidade, que foi neste mesmo lugar que Davi sentiu falta de água, mas ele sentia muito mais falta da água viva. É para lá que João Batista vai, e é no meio desse deserto inóspito que ele está sozinho, e o que ele começa a fazer lá? Eu não sei o que ele faz, mas com certeza ele vai lá buscar a Deus. Por que podemos ter tanta certeza disso? Porque diz a Bíblia no versículo que lemos, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aleluia. É lá no deserto, onde ele não se enquadra em lugar nenhum, que a palavra de Deus veio até João. É no deserto, onde ele está apartado de todos, onde ele não se encaixa em nenhum grupo, é lá que a palavra de Deus vai alcançar ao Batista. E quando veio a palavra de Deus a João, se você olhar o relato de Marcos, de Mateus, você vai ver que ele começa a pregar a palavra de Deus. Mas ele vai pregar aonde, irmão? No deserto. Um homem pregando a palavra no deserto, para quem? João tem a convicção de que ele é a voz que clama no deserto. Ah, mas o povo não está lá, não tem problema, se ele tem a palavra de Deus, o povo vai ir até lá. E é o que acontece, porque a verdadeira igreja é a igreja que tem a palavra de Deus. E se a verdadeira igreja pregar, apregoar, ensinar, instruir a palavra de Deus, o povo virá até a igreja. Porque diz a Bíblia que nos últimos dias o povo terá fome, terá sede, não fome de pão, nem sede de água, mas sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A verdadeira igreja é aquela que consegue ouvir a voz de Deus, é aquela que tem a palavra de Deus, é aquela que prega a palavra verdadeira de Deus. E lá está João, pregando a palavra de Deus em pleno deserto. Ele não tem um terno bonito, como nós temos, não tem gravata, ele tem pele de camelos. Era a roupa tradicional de quem? Das carpideiras, dos monges ascéticos. Era a roupa que oferecia maior cobertura contra o frio do deserto. Era uma roupa rude, mas não importa, a roupa é rude, o pregador é indouto, o sacerdote foi excluído da corte sacerdotal, o profeta não foi aceito nos tribunais, e nem nas tribunas dos teólogos do seu tempo, mas ele tem com ele a verdadeira palavra de Deus. Ele tem sobre ele a unção do Santo Espírito de Deus, e isto é suficiente para o seu ministério.
A sua dieta é estranha, ele come gafanhoto e mel silvestre. O que é isso, irmão? Gafanhoto e mel silvestre. É isso mesmo, gafanhoto e mel silvestre. Não venha querer mudar, o texto original diz a mesma coisa, é gafanhoto mesmo que ele come, é mel mesmo, porque é o alimento que ele acha nas terras inóspitas onde ele vai. Mas ele tem algo muito mais precioso, ele não tem boa vestimenta, ele não tem uma boa reputação nas lideranças eclesiásticas do seu tempo, mas ele tem o selo sobre o seu ministério, ele tem o selo do Espírito de Deus, ele tem com ele a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus não vinha sobre um homem em Israel há pelo menos 400 anos, desde que Malaquias encerrou o cano do Antigo Testamento, nenhum profeta levantou-se em Israel. Israel viveu esses 400 anos, afastando-se muito do propósito de Deus, entrando em contato com diferentes culturas, absorvendo elementos de outras culturas, afastando-se dos propósitos de Deus, e aqueles que queriam seguir uma fé mais pura, começaram a entrar pelo caminho do legalismo, das tradições, do ritualismo. Mas então, Deus achou no deserto da Judeia João Batista. Aleluia! E sobre ele veio a palavra de Deus. E a partir dali, ele começa a apregoar a sua mensagem. E essa mensagem causa impacto. Porque a verdadeira igreja, ela tem uma mensagem que causa impacto. A verdadeira igreja de Deus, a sua mensagem é confrontadora. Aleluia! Não é mensagem para massagear ego, é mensagem da pura verdade da palavra de Deus. A mensagem de João Batista começa a causar impacto naqueles que o ouvem. E cada vez mais pessoas começam a afluir para ouvir a pregação do homem rude do deserto. Diz a Bíblia que ele percorreu todas aquelas cercanias ao redor do Rio Jordão, apregoando a mensagem de arrependimento. A mensagem de João podia ser resumida em uma palavra só: metanoia. Era só isso que ele pregava, só pregava a metanoia. Mas o que é metanoia, irmão? Metanoia é algo profundíssimo, é mudança de natureza. É uma mensagem de uma palavra só, mas era uma mensagem tremendamente profunda. Por isso, ele prega arrependimento, conversão genuína, voltar para a verdade, voltar para o Senhor, voltar para o Deus eterno, mudar a sua vida, mudar a sua natureza. Essa mensagem causa impacto, e de repente nós vamos ver em João, capítulo 1, versículos 19 a 22, que o pastor João Batista recebe uma visita ilustre na sua igreja. Quem? Enviados dos sacerdotes, enviados dos levitas, enviados dos fariseus. De onde? De Jerusalém. A convenção veio visitar João Batista. Por quê? Porque a sua mensagem estava causando impacto. João 1, 19 a 22, nos conta essa história. Ele recebe essa visita, e dizem para ele, os líderes religiosos da época: quem é você? O que você está fazendo? Você é o Cristo? Ele não negou. Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Mas então, o que você está fazendo batizando as pessoas? Se você não é o Cristo, você é um profeta? Não, não sou profeta. És tu Elias? Também não. Então por que tu está batizando as pessoas? Quem és tu que dizes de ti mesmo? Você quer saber mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas, convertei-vos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia,
A mensagem era a mesma, para líderes, para religiosos, para os pequenos, a mensagem de João Batista era a mesma, porque a igreja verdadeira não precisa dosar a sua mensagem, ela tem um compromisso inalienável com a palavra de Deus. Aleluia! A igreja verdadeira, ela causa impacto. Os formalistas vieram visitar a João, e João continua pregando a sua mensagem, a pregação metanoia, que produz mudança. Agora observe comigo, os ritualismos judaicos, eles tinham o costume de lavar as coisas. Diz o Senhor Jesus em várias vezes, que eles lavavam não só as mãos, tinha até quantidade certa para lavar as mãos, tinha até número de vezes certa para lavar as mãos, mas eles não lavavam só as mãos, eles lavavam os pratos, lavavam os talheres, lavavam os copos, lavavam as mesas, lavavam as camas, lavavam tudo, e não era só lavagem de higiene, era lavagem ritualística. Mas João agora vem com uma outra ideia. O que adianta vocês lavarem o copo se é a mão que está suja? O que adianta vocês lavarem a cama se é o corpo que está sujo pelo lado de dentro? O que adianta vocês lavarem a mesa, lavarem a cabeça, lavarem as mãos, os braços e os pés, se o coração vocês não lavam? Vem aqui, eu vou lavar vocês inteiro, eu vou batizá-los nas águas. O batismo do arrependimento, para que a mudança seja de dentro para fora. Esta é a mensagem de João. E quando ele começa a pregar essa mensagem, a mensagem da igreja verdadeira, ela produz mudança. Ela não produz apenas impacto, não produz apenas confrontação, ela não apenas assusta, embora às vezes ela assusta, às vezes a mensagem verdadeira ofende. Charles Spurgeon disse certa vez, se você não ofende os seus ouvintes, talvez você nunca tenha pregado o evangelho ainda, porque o evangelho confronta, nos coloca diante da nossa natureza pecaminosa, nos coloca diante da nossa total dependência de Deus. O evangelho confronta, às vezes ofende, mas é claro, o Senhor, Ele não apenas faz a ferida, mas Ele também a liga, Ele também a cura, Ele derrama o seu bálsamo sarador sobre nossas vidas. Aleluia! Então, a mensagem começa a produzir mudança naqueles que ouvem. E as pessoas vêm a João e dizem, o que devemos fazer? Vocês querem ver o que tem que fazer? Vocês precisam tomar a iniciativa de começar a mudança por vocês mesmos. Quem tiver 2 túnicas, dê a excedente para quem não tem. Quem tiver alimento de sobra, reparta com o que não tem. E então, vêm os soldados e dizem, mas nós estamos trabalhando, nós somos soldados, o que a gente pode fazer? Vocês se contentem com o vosso soldo. Acho que essa é a parte mais difícil para o soldado, né, irmão? Monserri, se contentar com o seu soldo. Mas por quê? Porque era a mudança necessária para eles. A mudança deve começar por nós mesmos, pela própria igreja. Aquele que foi tocado pela mensagem do evangelho, ele tem o dever e a responsabilidade de tomar a iniciativa, de começar a mudança por si mesmo. Aleluia! Você sabe que uma das principais provas de que nós somos uma igreja, de acordo com Atos dos Apóstolos, é que nós nos chamamos de irmãos. Todos somos irmãos, todos somos filhos de um mesmo pai. E o que é ser irmão? Ser irmão, por definição, é ser alguém que se importa, é ser alguém que é igual. Ele é meu igual, ele é meu irmão, eu me importo com ele. Eu não posso ser seu irmão se eu souber da sua necessidade e eu dizer, tudo bem, Deus vai te abençoe, vai que Deus vai suprir para você, se Deus colocou na sua vida para alcançar aquilo que você precisa. É a mensagem que o Senhor Jesus nos ensinou. Ser irmão é ser isso, é se importar com o irmão.
A igreja verdadeira é a igreja que se importa, que se preocupa, que serve uns aos outros, mas principalmente aos domésticos da fé. Ah, meus irmãos, que tempos de insensibilidade nós estamos vivendo, que tempo de individualismo estamos vivendo, que tempo em que a frieza tem tomado conta de muitos corações. Não é por acaso que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas a verdadeira igreja ainda se importa. A verdadeira igreja ainda estende a mão. A verdadeira igreja ainda se preocupa em saber se está bem, se precisa de algo, se pode dividir a segunda túnica, se pode dividir o alimento excedente, se pode se contentar com o seu soldo, se pode realmente fazer o que cabe a ela fazer para servir. A verdadeira igreja, ela vive na prática a mensagem que prega. E a igreja de João então começa a crescer. Sim, porque a verdadeira igreja, ela tem um crescimento orgânico, ela cresce espontaneamente, ela atrai pessoas para dentro de si. Por quê? Porque ela tem a palavra verdadeira, vivendo na prática os princípios do Evangelho de Deus. E de repente, a igreja do pastor João Batista recebe outra visita ilustre, mas dessa vez não é da convenção lá de Jerusalém, é lá nas imediações de Betânia. É um carpinteiro de Nazaré, que também está na fila para receber o batismo. Mas João tinha uma promessa de Deus para ele, que quando ele visse o Espírito Santo descer sobre alguém, aquele era o que ia batizar, não apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E naquele dia, João está lá batizando, e de repente ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre o carpinteiro de Nazaré. Oh, aleluia! Jesus vem chegando até João, e quando ele chega até João, ele vem e diz: mas o que foi? Mas eu que preciso ser batizado? Eu quero ser batizado por ti, eu preciso ser batizado por ti. Jesus diz para ele, eu vou parafrasear ou contextualizar as palavras de Jesus: pelo seu ministério, João, eu quero me batizar na sua igreja, eu quero membrar na sua igreja, eu reconheço o ministério seu. É isso que Jesus diz, quando ele diz: não, deixa por agora, para que se cumpra a justiça de Deus. Aleluia. Então Jesus é batizado, e a partir dali, João o Batista já não se preocupa mais consigo, mas sim em apontar: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora ele vai publicar, ele vai tornar isso público, ele vai manifestar para quantos ele puder, até mesmo seus discípulos, como André. Ele diz: podem seguir, é ele que é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando vieram a João e disseram: olha, aquele que tu testificou dele lá, a igreja dele está crescendo, hein? Já está batizando mais gente que tu. E João diz o quê? Não tem problema, importa que ele cresça e que eu diminua. Porque a verdadeira igreja, ela conhece o seu lugar. Nós não somos nada, mas ele é. Nós não podemos nada, mas ele pode. Nós não temos nada, mas ele tem, ele é, porque tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. A propósito, o apóstolo nos fala que a igreja é o templo de Deus,
E a expressão que ele usa ali não é o termo normal, e eram de templo físico, que envolvia todas as dependências do templo. A expressão que ele usa ali é santuário. Santuário é a expressão para o Santo dos Santos, para o símbolo máximo da presença de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Deus faz a sua habitação dentro da sua igreja. Ele está entre nós, Ele está em nós, Ele é o Deus conosco. A verdadeira igreja conhece o seu lugar, sabe que ela não pode fazer nada, mas sabe que o cabeça, que é Cristo, pode fazer todas as coisas. Aleluia, aleluia. É verdade que a verdadeira igreja também enfrenta crises, também enfrenta dificuldades, também enfrenta oposições, também enfrenta perseguições, também enfrenta dificuldades. Aconteceu com a igreja do pastor João Batista. Um dia, Herodes mandou prendê-lo, e João está no cárcere, já não tem mais aquela multidão seguindo a João, já não tem mais aqueles louvores e aclamações de um profeta se levantou entre nós, já não tem aqueles muitos que seguem a ele e admiram por a sua pregação, já não tem mais, ele está só, e cada vez menos pessoas vão visitá-lo no cárcere. Ele não está numa prisão para pessoas de uma elevada poder aquisitivo, ou de uma capacidade intelectual elevada, essas prisões que tem tudo que é mordomia dos nossos dias. Não, ele está num cárcere insalubre, na Judeia, sobre as mãos de Herodes, terrível. Então chegam discípulos seus para visitá-lo, e ele diz, não sei, parece que algumas dúvidas estavam pairando sobre a cabeça de João, porque ele esperava que o Messias viria e já iria instituir o seu reino, já iria resolver todos os problemas de Israel. Era por isso que ele deu a sua vida apregoando essa mensagem, para preparar o caminho, para que o Messias viesse, instaurasse o reino e reinasse. Mas não foi o que aconteceu. O Messias também já está sendo rejeitado por muitos, e ele começa a se questionar, será mesmo que ele é o Messias? Será que eu não me precipitei? E ele começa a ter uma crise de fé, de forma que ele manda seus discípulos até Jesus, e questionem ele, literalmente, você é o Messias? Porque eu disse que tu é, mas tu não disse que era, você é realmente o Messias? Jesus, conhecendo o seu coração, apenas pediu para eles ficarem assistindo o seu ministério, e ali eles ficam vendo, os coxos andam, os cegos veem, os mortos ressuscitam, os mudos falam, os milagres acontecem, e aos pobres é anunciado o Evangelho, aleluia. Então Jesus diz, agora sim, vocês fazem o seguinte, vocês voltam lá no meu amigo João, e contem para ele, tudo o que vocês viram, e quando eles chegam lá, eles dizem para ele, olha, ele não respondeu a tua pergunta, mas uma coisa eu tenho para te dizer, está acontecendo um rebuliço lá, os mudos falam, os cegos veem, os coxos andam, os demônios vão embora, os mortos ressuscitam, e ele está pregando o Evangelho para os desfavorecidos, para os pobres de espírito. João diz, é ele está entre nós, é ele, agora eu sei que é ele, porque a verdadeira igreja, mesmo nos momentos de dificuldade, não perde a convicção do seu relacionamento com Deus.